Então aqui eu quero mostrar para vocês, né, alguns exemplos de doenças humanas. Aqui no caso a gente tem exemplos de doenças que ocorrem quando as bactérias estão fora da célula. Então são bactérias extracelulares. A gente tem aqui infecções causadas pelo Staphylococcus aureus, que pode causar doença na pele, o Streptococcus pyogenes, que pode causar uma faringite, o Streptococcus pyogenes, né, aqui no caso o grupo Pneumococcus, pode causar pneumonia, uma meningite, a Escherichia coli. Então aqui a gente vai dividir, né, esses micro-organismos de acordo com bactérias ou vírus, nesse quadro aqui, bactérias extracelulares, bactérias que estão do lado de fora da célula, bactérias intracelulares, que são bactérias que vão ficar dentro das células, fungos, né, geralmente fora da célula, os vírus, sempre, né, nas células também. Então vamos lá. A imunidade a bactérias extracelulares, elas vão acontecer porque essas bactérias extracelulares elas vão se replicar fora das células. Por exemplo, elas podem se multiplicar no sangue, em tecido conjuntivo, em algum espaço entre os tecidos. E aí essa doença ela pode ser causada por dois mecanismos principais quando as bactérias estão do lado de fora das células. Ou as bactérias elas vão induzir a inflamação, causando a destruição dos tecidos no local da infecção, e isso também muito por causa da reação do sistema imunológico. Ou as bactérias elas vão produzir toxinas, né, substâncias tóxicas, e aí essas substâncias tóxicas elas podem ser endotoxinas, no caso aí elas vão ser componentes da parede celular da bactéria, ou exotoxinas, que é quando as bactérias vão secretar essas toxinas, né? No caso da endotoxina, um exemplo é o LPS, que é a sigla de lipopolissacarídeo. Esse LPS, na verdade, ele é um ativador de macrófago, né? Ele vai chamar células dendríticas. E as exotoxinas, né? Um exemplo são citotóxicas. Um exemplo disso é o que acontece no tétano, por exemplo. Essas toxinas elas vão inibir a transmissão de neurotransmissores. E aí essa inibição de neurotransmissores ela vai causar os efeitos, né, os sintomas lá do tétano. Já a imunidade inata contra as bactérias extracelulares, elas têm dois mecanismos principais. O primeiro é a ativação do sistema complemento, né? E aí vai causar opsonização, que é quando junta lá, né, os micro-organismos, né, faz um junta lá para eles serem fagostados mais fácil, a opsonização e a fagostose, né, a fagostose vai ser aumentada no caso aí, e além disso pode causar também a lise, né, a quebra das bactérias. Outro mecanismo também da imunidade inata contra as bactérias extracelulares é a ativação dos fagócitos e a inflamação. Né? No caso, os neutrófilos e os macrófagos, eles vão utilizar receptores para reconhecer as bactérias que estão do lado de fora das células. E aí, os produtos né, que são liberados pelas bactérias lá vão ativar os receptores e os sensores dos fagócitos, né, no caso dos neutrófilos e os macrófagos. Outras bactérias, por exemplo, outros produtos, né, que elas vão fabricar lá, pode estimular a atividade microbicida dos fagócitos, e aí eles vão provocar a morte dessas bactérias. Em adição a isso, as células dendríticas, que são as células apresentadoras de antígeno, e os fagócitos, eles vão secretar citocinas, né, que vão ser as responsáveis por induzir a inflamação, porque vão chamar, né, as células para o combate lá na região onde essas bactérias estão. A imunidade adaptativa contra as bactérias extracelulares aí vai ocorrer de duas formas aqui, né? A imunidade humoral, no caso, ela
a gente já viu isso, né? Uma importante resposta imune. A humoral, ela vai ser aquela resposta que vai, né, tá ligada à produção de proteínas, de substâncias, no caso aqui os anticorpos. Então, neste caso, ela vai funcionar para bloquear a infecção e para eliminar os micro-organismos ou para neutralizar as toxinas desses micro-organismos. Os mecanismos efetores, né, que os anticorpos vão fazer, vão incluir a neutralização, a opsonização, a fagocitose e a ativação do complemento. Então a gente pode ver aqui, né, a bactéria extracelular do lado de fora da célula, ela vai ser reconhecida pelo linfócito B. Os linfócitos auxiliares aqui, né, vão ajudar na ativação desse linfócito B, e esse linfócito B vai produzir os anticorpos. Esses anticorpos, ou eles se ligam nas bactérias aqui, e aí neutralizam, porque como, né, as proteínas da bactéria estão ocupadas, ela não vai conseguir se ligar a uma célula do nosso corpo e desenvolver, né, a infecção que ela desenvolveria. Os anticorpos também eles podem fazer opsonização, né, vai juntando as bactérias aqui, e aí o fagossoma vai vir, vai englobar todas essas bactérias. Ou simplesmente o anticorpo pode marcar essa bactéria, né, para ela ser fagocitada, e isso vai estar ligado a um tipo de proteína que está ligado ao sistema complemento. Né, o sistema complemento, quando ele é ativado aqui pelos anticorpos, ele pode provocar fagocitose, ou ele pode provocar inflamação, porque ele vai, né, liberar mensageiros químicos para trazer as células do sistema imunológico para combater, ou simplesmente ele pode provocar lá, né, liberar substâncias que vão provocar a lise do micro-organismo, ou seja, vai romper a célula da bactéria. Os antígenos da célula da bactéria extracelular também pode ativar as células TCD4, e aí essas células TCD4 vão produzir lá citocinas, né, que a gente já viu isso também na aula passada. A interleucina 17, interferon, outras citocinas, né, o interferon gama, são algumas coisas que a gente viu na aula passada. E aí, quando vai produzir essas citocinas, pode causar uma inflamação local, ou aumento da atividade dos fagócitos, e também atividades microbicidas de macrófagos e neutrófilos, que também estão muito relacionados à inflamação, além de estimular a produção de anticorpo. Então aqui a bactéria, né, ela foi reconhecida por uma célula dendrítica, uma célula apresentadora de antígeno. Esse antígeno foi apresentado para a célula T. A célula T, ela pode se diferenciar, né, nos subgrupos. Então aqui no caso é uma célula TH17, um subgrupo TH17 que vai liberar a interleucina 17, provocando a inflamação por causa da ativação, né, dos macrófagos aqui. Pode também, né, se diferenciar no subgrupo TH1, que vai liberar o interferon gama, e aí vai ativar os macrófagos para fazer a fagocitose e destruir as bactérias, ou ele pode simplesmente liberar outras citocinas que vão, né, ajudar aqui, no caso a célula B, a produzir os anticorpos. Esses efeitos todos provocados pelas bactérias extracelulares, eles podem ter alguns efeitos colaterais, né, alguns efeitos prejudiciais da resposta imune a bactérias extracelulares, como por exemplo, né, quais consequências a gente pode ter nisso? Uma inflamação, e essa inflamação pode causar danos teciduais, e uma consequência grave da infecção causada por bactéria pode ser o choque séptico, né, que a gente pode chegar a levar a pessoa a óbito por causa disso.